Tome posse de uma Bíblia, por favor, e abra comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 16, verso de número 33. Eu quero ser grato a Deus por conseguir chegar até aqui, e me perdoe pelo atraso. Eu fui buscar o meu carro na mecânica, saí com ele da mecânica e ele chegou na porta de casa com problema. E aí eu precisei voltar até a casa da minha mãe para pegar o carro dela e nisso me atrasou. Mas graças a Deus que eu consegui chegar. É uma alegria estar aqui, vendo o principal fila, o apóstolo. Eu gostaria muito de ter ouvido os louvores. Eu gosto tanto de ouvir vocês cantando aqui. É tão bom. Pois é. Aleluia! Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu quero que não faltarão oportunidades para ouvi-los. Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 33, o texto está escrito assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou repetir esse verso. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para que servem as lutas? É sobre isso, embasado nesse tema, que nós falaremos um pouquinho essa noite. Para que servem as lutas? Eu já me deparei fazendo essa pergunta a mim mesmo inúmeras vezes. Eu já me vi repetindo por várias e várias vezes, no mesmo momento, essa pergunta a Deus. Algumas vezes eu fiz essa pergunta a mim ou a Deus chorando e me interrogando para que serviam as lutas que eu estava passando, os problemas que eu estava vivendo, as dificuldades que eu estava vivenciando. Outras vezes eu já me vi perdido e sem direção, me fazendo essa mesma pergunta: para que servem as lutas? Eu já me vi fazendo essa pergunta dentro do carro, dirigindo, com lágrimas nos olhos e sem saber nem para onde eu estava indo. Dentro de casa, andando de um lado para o outro, perdido e me interrogando para saber para que serviam as lutas que eu estava vivendo, para que serviam os problemas e as dificuldades que eu estava passando. Se não fosse o suficiente me perguntar a respeito das lutas, eu ainda interroguei outras pessoas, perguntando a elas se elas tinham uma explicação plausível para me dar a respeito das lutas, para me explicar o porquê que a gente sofre, o porquê que a gente passa por problemas, o porquê que a gente passa por dificuldades. Afinal de contas, nós acreditamos num Deus que pode resolver os nossos problemas. Não seria mais fácil não passar por eles? Afinal de contas, nós cremos e servimos a um Deus, um evangelho verdadeiro e genuíno, de um Deus que nos salvou, nos tirou deste mundo, nos levará para o céu. Não seria melhor nos isentar de todas essas dificuldades que nós passamos? São problemas dentro de casa, com a família. São problemas no trabalho, com o chefe, no ambiente que se trabalha, na dificuldade de se manter no local que você trabalha. São problemas na faculdade, são problemas financeiros, problemas psicológicos, problemas sentimentais, espirituais. É problema para todo lado, é luta para todo lado. E eu me vejo perguntando para que servem essas lutas que nós passamos. Eu consigo entender que Deus não faz nada sem propósito. Eu consigo entender que o nosso Deus, Ele não trabalha sem um objetivo. Nós fazemos isso. O ser humano, muitas das vezes, ele faz algumas coisas e ele não sabe nem aonde ele vai chegar. Ele simplesmente está fazendo. É feito muitas pessoas que vêm para a igreja porque conheceu uma moça bonitinha ou um rapaz bonitinho. Ele nem sabe porque que vem para a igreja, mas ele está aqui. Ele veio. E ponto final. Deus não é da mesma forma que a gente. Deus não é desse jeito. Deus tem objetivo em tudo que Ele faz.
Deus tem os seus critérios em tudo que Ele faz, e as lutas com Deus têm os seus propósitos. Passar lutas com Deus tem um objetivo. Aleluia! E eu quero deixar muito claro aqui que eu não faço apologia e nem defesa ao diabo, mas nem tudo nós podemos vincular a ele. Nem tudo a gente pode dizer que é ele quem está fazendo ou causando nas nossas vidas. Tem horas e situações que é o próprio Deus quem envia as lutas. Existem momentos e situações nas nossas vidas que é o nosso Deus quem causa. É só você olhar para a Bíblia Sagrada. Deus estava salvando a nação de Israel, arrancando o povo do Egito, e Deus os coloca num beco sem saída. Não tinha saída para um lado, não tinha saída para o outro, não tinha saída para frente, e atrás estava vindo o povo de Faraó. Não tinha saída nenhuma, mas foi Deus quem os colocou ali. Deus não age sem um propósito. Deus não age sem um objetivo. E talvez Deus te trouxe aqui para você entender o motivo das lutas que você está vivendo. Deus te trouxe aqui para você compreender o motivo das situações difíceis que você está passando. No meio de toda essa conturbação, de todos esses problemas e lutas da vida, eu encontro pelo menos 3 respostas para essa pergunta que eu tanto me fiz. E esse texto me ajuda a desenvolver essas respostas. Primeiro, você vai entender que nós passamos lutas porque nós não somos daqui. Eu quero que você entenda isso aqui. Você precisa compreender que nós passamos lutas, o crente passa luta porque ele não é daqui. Nós não somos dessa terra. Isso precisa ficar muito claro. É muito comum e muito natural alguém que não é de uma determinada nação sofrer em outra. É muito comum e muito natural alguém que não é de um país específico, de um estado específico que seja, a mudança de um estado para o outro já causa esse problema. Sofrer com outro estado, sofrer com outra nação. Você precisa entender que você passa por lutas porque você não é dessa terra. Eu estive alguns dias atrás no Brás, aqui em São Paulo. Estava comprando algumas coisas com a minha mãe, acompanhando ela naquilo que ela precisava fazer, preparando roupas para a festividade da igreja que ela congrega, e eu estive com ela. E no meio de tudo isso, nós estávamos numa loja específica, e eu vi um rapaz que foi fazer compras. Ele estava do meu lado, eu estava de frente para ele, vendo tudo que ele estava fazendo. De repente chegou um daqueles chineses que fica por ali vendendo aquelas coisas que todo mundo gosta de comprar, coisa de chinês. E no meio de tudo aquilo, ela botou a mão dentro da sacola dele e disse que ele tinha pego uma camisa que ela estava vendendo. Era mentira. Ele não tinha pego absolutamente nada. Só que ele era uma daquelas pessoas que não é de São Paulo e vem aqui só para fazer compra e não conhece a nossa cultura. Ficou com medo de tudo que pudesse acontecer, amontoou um monte de segurança em cima dele. E a hora que eu vi que estava um levando com maldade para outro lugar, eu entrei no meio. E disse: é mentira, ele não roubou nada, estava do meu lado, eu vi, puxa na câmera. No meio de todo aquele fuzuê, quando acabou, ele me procurou e disse: por que você entrou no meio para me defender? Eu disse: porque você não é daqui, não conhece a cultura do local, não sabe quem são as pessoas, e se não se permitiu se defender, porque não sabe a nossa cultura. Eu conheço São Paulo, isso foi pressão psicológica, ninguém ia fazer nada com você aqui. Só queriam te levar para te amedrontar e roubar o dinheiro que estava nas suas mãos, porque ele tirou dinheiro do bolso. Eu creio que tinha mais de R$1.000 nas mãos dele ali. Ele sofreu pelo fato de não ser paulista, não conhecer a cultura de São Paulo. Se não fosse eu e algumas outras pessoas para tentar protegê-lo, talvez ele tinha sido roubado de fato. Agora perceba, só sofreu porque não era de São Paulo. Você precisa entender que você só sofre porque você não é daqui. Você só passa por lutas porque você não é daqui. Gente, uma mãe que não é da terra nunca vai conseguir criar os seus filhos com um pensamento terrestre. Um pai que não é da terra nunca vai conseguir conduzir a sua família de uma maneira terrestre. Esse negócio de conduzir a família do jeito que estão conotando que a igreja tem que conduzir, eu não vou conseguir um negócio desse. Nasci na igreja, me criei na igreja, o meu alvo é o céu. Eu criarei os meus filhos de acordo com o que a Bíblia me diz para criar. Não tem como.
Não tem como. A vara da infância e da juventude dentro da minha casa ainda foi a Bíblia, a palavra do nosso Deus. Meu avô, quando queria me corrigir, fui criado pelos meus avós, ele me sentava e não era com surra, eram 2, 3 horas de Bíblia que ele dava pra gente. Era assim que eu fui criado. Não tem como não passar por lutas num negócio desse. Não tem como olhar a televisão todos os dias e ver o Datena e centenas de outros apresentadores dizendo: filho bateu na mãe e quer se defender e sair da cadeia ileso. Isso não existe. Filho ainda tem que honrar pai e mãe. Isso é bíblico. Não tem como não sofrer de uma maneira dessa. Não tem como não passar por lutas com uma cultura diferente. Então entenda, enquanto nós estivermos nesta terra, nós sofreremos. Está no texto: no mundo vocês terão aflições, mas tem porém, tem de bom ânimo. Oh, glória a Deus. Agora escute, a primeira resposta que eu consigo entender ou ter para tentar compreender o porquê, para que servem as lutas, é que as lutas servem para nos mostrar o quanto nós somos capazes de lutar. Vou repetir isso aqui. As lutas servem para nos mostrar o quanto nós somos capazes de lutar. Eu nunca vi alguém que testou os seus limites sem luta. Eu nunca vi alguém que conseguiu testar os seus limites sem guerra, sem provações, sem situações difíceis. É aquela velha história: quando se entra na guerra, quando se entra na luta, se entra achando que não vai conseguir, que não vai prosseguir. Todo mundo é assim, porque a vida nunca vem com uma luta mais fraca do que a outra. Já parou para pensar nisso? A vida nunca vem com um problema mais fácil do que o outro. É sempre um mais difícil do que o outro. E todas as vezes que você se depara numa luta mais difícil do que a luta que você passou, o primeiro pensamento que vem à mente é: agora já era, acabou, não tem mais jeito. Pastor, hora que eu estou morrendo. Vamos fazer uma campanha de 21 dias, porque o de 7 não resolveu. Vamos orar um pouco mais. A explosão não vai ser só em julho, vai ser o mês inteiro, o ano inteiro, que o negócio está difícil. É sempre assim. Nós nos deparamos com lutas difíceis e o que vem à nossa mente é: não vamos conseguir, não vai dar certo, agora acabou. Aquele negócio de agora é só vitória ficou para o culto passado, porque esse eu já estou passando por mais luta. A vitória já acabou, não vem mais, não tem mais situação boa para comemorar. Agora Deus não age sem propósitos. Eu disse, Deus só envia lutas para nos mostrar o quanto nós somos capazes de lutar, capazes de vencer. Deus nunca enviará uma luta em sua vida para que você saia envergonhado dela, achando que você é um derrotado, ou mais um, ou um 0 à esquerda. Não. Deus sempre te enviará lutas para que você entenda o quanto você é capaz de lutar. Deus sempre te enviará dificuldades para que você entenda o quanto você é capaz de vencer todas as dificuldades que você enfrenta. Deus nunca vocacionou ou escolheu ninguém para mostrar que Ele era o Todo-Poderoso. Afinal de contas, Ele não precisa fazer isso. Eu, com todas as minhas falhas e defeitos, já reconheço a grandeza e a soberania de Deus todos os dias. E se Ele não fizesse nada por mim, eu já saberia o quanto Ele é grande. Deus não manda lutas para se autopromover nas nossas vidas. Deus não precisa dessas coisas. Deus nos envia dificuldades para que nós entendamos o quanto nós somos capazes de vencer todas aquelas dificuldades. É só você olhar para a Bíblia. Deus não poderia ter isentado Sadraque, Mesaque e Abidnego do fogo, da fornalha de fogo ardente? Poderia. Agora Deus quis mostrar para eles o quanto eles eram fiéis em adoração a Deus. Deus não poderia ter livrado Daniel da cova? Poderia. Agora Deus preferiu mostrar para Daniel que ele era capaz de passar por aquela dificuldade sem sair da direção do Espírito Santo. Deus poderia ter feito de outra forma com Jó. Poderia, ele é capaz disso. Agora Deus preferiu arrancar tudo para que Jó entendesse o quanto ele era fiel a Deus. Deus nunca envia lutas para nos abater ou nos derrubar.
Deus sempre envia problemas, dificuldades, situações difíceis, para nós entendermos que nós somos capazes de vencer, capazes de conquistar, capazes de avançar. Depois que você passa a luta, já parou para prestar atenção? Que depois que você vence, depois que a luta passa, a respiração, ao invés de ficar ofegante, ela vem mais tranquila e vem, ufa, consegui vencer mais uma. Essa é a sensação que Deus deseja que nós tenhamos. Deus envia lutas para que nós possamos entender o quanto nós somos capazes de vencer. Agora escute, Deus não envia lutas só para mostrar que nós somos vencedores. Deus também envia lutas para que nós possamos ser mais estrategistas. Vou repetir isso aqui. Deus envia lutas para que nós possamos mudar as nossas estratégias de lutas. Alguém entende? Diga glória a Deus essa noite. Deus envia problemas, Deus envia dificuldades, para que nós consigamos entender que nós temos mais e mais estratégias de lutas. Deus envia situações difíceis, para que nós possamos ser um pouco mais articulados do que somos, e ter mais estratégias de guerra com Deus. Deus não se limita, gente. Deus não se limita ao que passamos. Deus não se limita àquilo que temos. E todas as vezes que Deus nos vê muito parado, sem artimanha, sem força de vontade, Deus envia as lutas. Pastor, para quê? Para mudar a nossa estratégia de guerra. Já percebeu que tem gente que não muda nunca? É por isso que não vence. É aquela irmã que fica a vida inteira, reclama da vida, reclama do filho, reclama do marido, reclama de uma coisa, reclama de outra, e só reclama, e vem para a igreja reclamando, vai para casa reclamando, nunca muda a estratégia de luta, nunca vem para a igreja para não reclamar. É sempre assim, acaba o culto, é um monte de foto na mão do pastor. Para quê? É sempre pedindo oração. Ela nunca muda a estratégia para colocar as fotos no próprio joelho e interrogar a Deus e pedir para que Deus a dê vitória naquilo que está passando. Não muda a estratégia. É aquela velha história da mãe que quer que os filhos sejam salvos, e quando pergunta a ela a respeito dos filhos, aquela praga está em casa, está do mesmo jeito dando trabalho. Não muda a estratégia de usar a boca para abençoar, é sempre palavras de maldição. Deus enviou esta luta na sua vida para que você mude a sua estratégia de guerra, para que você mude a sua estratégia de combate. Pastor, como assim? Tem um hino que diz que ao invés de murmurar, nós temos que cantar. Em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Eu tenho convicção que quem escreveu esse hino, no mínimo, reclamava demais, murmurava demais, maldizia a respeito de tudo, e quando percebeu que o louvor poderia trazer vitórias, mudou a estratégia. Está na hora de você mudar a estratégia de dentro da tua casa. Está na hora de você mudar a estratégia de guerra dentro do local onde você trabalha. Está na hora de você mudar a estratégia dentro da igreja. Está na hora de você mudar a estratégia com o teu esposo. Se gritar com ele, obrigando ele vir para a igreja, dizendo que se ele não vier, ele vai para o inferno, não resolve, fica quieta, bota o nome dele no joelho e deixa que o resto Deus faz. Está na hora de nós mudarmos a nossa estratégia. Se o grito não está resolvendo, está na hora de usar o silêncio. O silêncio também resolve muita coisa. Se o silêncio não resolve, está na hora de usar o grito, mas é o grito de adoração. Está na hora de mudar a nossa estratégia. E eu quero liberar a primeira profecia sobre alguém esta noite. Deus te trouxe aqui para abrir a tua mente, e Ele está liberando novas estratégias a partir de hoje para a tua vida. Eu repito, Deus libera novas estratégias para a tua vida a partir de hoje. Ei, mãe, o teu filho vai se converter. Deus te dá novas estratégias esta noite. Você e sua casa servirão ao Senhor. Deus te dá novas estratégias esta noite. É profecia. Você não sai daqui derrotado. As lutas te farão vencedor. Quem crê, é a mão levantada do grito de glória. Aleluia. As lutas servem para nos mostrar o quanto nós somos capazes de vencer. As lutas servem
para nos mostrar o quanto nós somos capazes de conquistar. As lutas servem para nos dar mais estratégias de guerra. As lutas servem para nos fazer aumentar